Obrigado, Vaguinho. O Paulo Conforado é um diretor da Ancine que tem um pé visível na questão da produção independente, do desenvolvimento de novas mídias brasileiras. Ainda na semana passada, ele participou lá de um evento nosso no IATV, o Encontro Internacional de Televisão, falando precisamente sobre isso. Então, eu queria ouvir do Conforado quais são os planos da Ancine no que diz respeito especialmente à produção, à cultura, à distribuição, à comercialização de documentários no Brasil. Obrigado, Nelson. Eu queria renovar os cumprimentos aos produtores brasileiros e também aos consultores estrangeiros, aos demais integrantes aqui da mesa. Fazer uma referência aqui, o Glauber Piva, diretor da agência, estava aqui, não sei se ainda está. Basicamente, o que eu preparei, eu vou tentar dizer, foi um relatório dos mecanismos de fomento no Brasil. Obviamente que não são dados consolidados de 2009, mas já dá para fazer uma projeção. Acho interessante porque é uma visão real sobre o mercado, como é que ele está se movimentando, como é que ele está sendo suportado pelos mecanismos de fomento geridos pela Ancine. E depois fazer uma rápida apresentação de políticas e algumas novidades, aperfeiçoamentos que tem por aí. Vamos tentar, né? Vamos lá. Então, em relação ao relatório, a primeira parte, é importante dizer, principalmente para os consultores estrangeiros, que nós nos movemos aqui, assim, no fomento ao audiovisual brasileiro, gerindo mecanismos do incentivo fiscal, o que, grosso modo, significa que o governo brasileiro ele abre mão de parte do imposto para direcionar para a produção independente. Esse seria, digamos assim, a grande fonte de fomento do audiovisual no Brasil. E, recentemente, foi criado o Fundo Setorial do Audiovisual, onde há recursos disponibilizados. No caso do incentivo fiscal, é um recurso não retornável. No caso do Fundo Setorial do Audiovisual, há um recurso disponível para ser tomado pelo produtor ou outros agentes econômicos para investimento na produção independente de cinema e televisão, as linhas que existem até o momento. Mas esse é um recurso retornável na modalidade de investimento dos resultados da exploração comercial da obra e na gestão dos demais direitos. Então, basicamente, essa é a equação sobre a qual a gente se move e como a agência trabalha sobre o mercado brasileiro. No incentivo fiscal, existe a lei do audiovisual, que é o principal mecanismo, e nós temos aí alguns artigos da lei de financiamento, não vou detalhar que não vai dar tempo, mas o artigo 1º, numa comparação 2009 e 2008, esse ano nós praticamente conservamos os níveis de captação, 47 milhões em 2009 contra 45,4 milhões em 2008. No primeiro A, houve um investimento significativo, 35 milhões em 2009 contra 52,5 milhões em 2008. A explicação para isso é que no primeiro A é um recurso de investimento das empresas estatais, então demonstra uma redução desse nível de investimento pelas empresas estatais. O artigo 3º, 25 milhões em 2009 contra 32,6 milhões em 2008. E aí isso reflete a queda do segmento de vídeo doméstico. Ela contribui decisivamente para a queda do artigo 3º, recolhimento. Terceiro A é um novo mecanismo sem consolidação e sem uma série histórica, então não tenho os dados aqui para trazer para vocês. Funcines, eu não tenho dados de 2009 consolidados, mas em 2008 foram 8,2 milhões. Na Lei Rouanet, uma outra lei, os artigos 18 e 25 combinados, basicamente se conservou o nível de captação, 7 milhões em 2009 contra 7,3 milhões em 2008. E o artigo 39 da medida provisória são 25 milhões em 2009 contra 16,8 milhões em 2008. E esse aumento significativo reflete o aumento da base de assinantes da TV paga. Fechando aqui, o que nós temos é que a captação em 2009, o que nós estamos projetando, são 139 milhões de reais, que
está no mesmo nível de captação de 2 anos atrás, de 2007, e é uma redução de cerca de 10% em relação ao ano passado, quando o recolhimento foi 154,5 bilhões para o investimento em audiovisual. Isso para dar um balanço rápido em relação ao incentivo fiscal. O Fundo Setorial do Audiovisual. O Fundo Setorial do Audiovisual, é importante que se diga também, para quem não conhece, no ano de 2009 foram disponibilizados 74 bilhões de reais em 2 edições, são editais lançados a cada semestre. Em 2008, no primeiro semestre de 2008, foram 37 milhões de investimento. Na linha B previa 7 milhões. Nem todos os recursos da linha B, que é a linha dedicada à produção de televisão, eles foram investidos. E o que mostra que nós tivemos, esse ano, a projeção que se pode fazer, 139 milhões de incentivo fiscal e 74 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual, que seriam recursos de fomento da Ancine ao audiovisual. Importante dizer aqui, em relação ao artigo 39, quando me referi ao aumento da base de assinantes de TV paga, que é, de fato, o que tem... há vários mecanismos muito importantes e que têm gerado experiências significativas, têm conseguido criar os ambientes de aproximação entre empresas produtoras, emissoras de televisão, mas o que tem sustentado de forma permanente e continuada a produção independente de televisão é o artigo 39, que é o único recurso corrente para investimento em TV de forma vigorosa. O tempo está esgotado, mas eu vou insistir um pouquinho aqui para falar de algumas novidades que eu creio que sejam importantes aqui informar. Em relação às políticas de abertura... Legal. Eu não fiz teatro, mas eu vou tentar ainda sem microfone comunicar. Então, políticas de aperfeiçoamento e ampliação aí de estímulo ao mercado de televisão no Brasil, sempre condicionado à produção independente, Primeiro, criou-se na Ancine, no nível da Secretaria de Fomento, um processo particular, uma pista dedicada à análise dos projetos de televisão. Então, antes era projetos de televisão e cinema, eles não havia uma divisão, agora tem uma pista específica para projetos de televisão. Em relação aos acordos de coprodução internacional, a Ancine, que tem a competência no país para estar fazendo, junto ao Itamaraty, esses acordos, a Ancine ela está ampliando o seu escopo, ou seja, antes eram estabelecidos mais acordos de coprodução cinematográfica e agora nós estamos ampliando, o exemplo do que foi do recente acordo de coprodução assinado com Israel, ou seja, não só para cinema, mas para televisão e outros segmentos de mercado aí do audiovisual. Reitero o que eu falei aqui na primeira mesa, de que o PL 29, se aprovado do jeito que, no estado que está hoje, ele conseguirá articular cerca de 300 milhões de reais para investimento na difusão linear no acesso condicionado, ou seja, TV paga, ambiente web, mídias móveis, pelo reconhecimento de que não se cria cota sem identificar uma fonte de financiamento para a produção independente de televisão. Fundo Setorial do Audiovisual, uma novidade aqui.